pessoal, meu nome é Jéssica, estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast Fala aí, Mestre. Eu estou aqui com o meu parceiro, o Cleiton. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, e com você, Cleiton? Hoje estaremos abordando mais um tema, né? Hoje estaremos abordando o tema como é o trabalho do azulejista e, na prática, quais são as ferramentas essenciais para o seu trabalho. Então, mais um episódio, trazendo mais um convidado. Será um tema bem importante também para os profissionais. Sim, com certeza. Estamos aqui com o nosso convidado, Rony. Tudo bem, Rony? Tudo bem, graças Tudo a Deus. jóia. Prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo. Muito Obrigado, bem-vindo. gente. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Antes da gente iniciar esse tema aí e falar sobre, né, o seu trabalho, métodos, né, e enfim, o que nós vamos falar aqui de interessante hoje, me conta um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória profissional, pessoal, pra gente conhecer um pouco. Vamos para já. Os detalhes do dia a dia, como que é a sua profissão, que é tão importante, né? Lúcia, viu? E é Hoje, bem valorizado. hoje é mais É. visível assim, Sim, né? com Sim. certeza. Bom, gente, eu sou o Rony Azulejista, né? Meu nome é Ronivaldo, tá? Então, eu sou conhecido na internet como Rony Azulejista, tá bom? Tenho 42 anos, comecei na obra trabalhando com meu pai com uns 13 anos de idade. 13 anos de idade, hein? Caraca. Fiz o meu primeiro azulejo com uns 17 anos. Tá? Então, 42 faz tempo que eu estou nessa profissão, né? Uhum. Aprendi muito com meu pai. Aí depois meu pai parou e eu continuei. Deu sequência, Aprendendo. Todo dia a gente aprende, né? Sim. Todo dia tem uma novidade, a gente tem que estar se atualizando. Então, todo dia eu estou seguindo o caminho da aprendizagem e tentando levar Sim. o meu conhecimento para Eu as sempre pessoas. costumo dizer que quando você sabe de tudo na profissão que você faz, você já não serve mais para aquilo. Você tem que buscar outras profissões, né? Então, todo dia a gente aprende coisa nova. E o dia que você falar, eu sei de tudo, então já não serve mais aquele trabalho para você, né? Justamente. Eu penso, eu tenho esse pensamento, né? Eu sabia tudo. Então, quando eu trabalhava com meu pai, a gente pegava a obra do começo até o final. Eu sempre gostei da parte de acabamento, que é o azulejo, sabe? Então, eu tinha um sonho. Quando eu tinha lá os meus 15 anos, falei, pai, eu quero ser azulejista. Tá bom, filho, vai, o caminho é longo. Certo? E quando ele falou isso, entrou na minha cabeça, sabe? Mas eu vou ser. Então, aos 17 anos, ele deixou eu fazer meu primeiro banheiro. Sim. Fiz, gostei. Era um lugar onde era pouco visível, que ele não ia soltar eu num lugar legal assim para fazer. Um lugar onde o povo ia menos. Um boteco, na verdade, né? Fui lá, fiz, ele gostou, daí ele foi soltando aos poucos. Aí eu fui pegando na prática, aprendendo um pouquinho mais e acompanhando a obra, né? E hoje, com 42, ainda estou aprendendo. Sim. Por incrível que pareça. É igual o médico, né? O médico estuda ali quantos e quantos anos, né? Depois tem a residência, passa mais tantos anos em residência para depois, né, se tornar médico mesmo. Mas todos os anos tem convenções que ele participa, porque toda vez ele aprende coisa nova, Toda né? vez. Eu acho que toda profissão, né, nos dias de hoje, ainda mais quando entrou essa era digital, nós temos essa necessidade, né, Sim. de sempre se munir de informações, conhecimentos. Então, eu acho que toda profissão hoje em dia tem que ter necessita, essa atualização, sabe? Eu acho que é muito importante. Sim, com certeza. E o legal é isso aí. Por exemplo, eu tenho uma bela de uma bagagem de Sim, conhecimento. com Não sei tudo. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente. Ontem eu aprendi uma com um erro meu. Uhum. Então a gente erra também, né? Então desse erro eu vou fazer com que eu nunca mais cometa essa gafe. Depois eu vou falar para vocês o erro que eu cometi. Foi feio, mas eu aprendi. Sim. Eu nunca tinha reparado, mas como aconteceu um erro, agora eu sei que através disso aí os outros não vai acontecer, né? Foi na minha casa, graças a Deus. Então o que acontece? Eu sou também influencer, né? Eu ensino o pessoal no Instagram lá, tá como Rony Azulejista, e o pessoal vai entrando, falando o que o pessoal gosta. Tem muita gente que coloca lá no começo e fim. Uhum. Não fala o processo, o meio ali, né? Meu, esse processo do meio é o pior que tem. Então muita gente vai lá virar azulejista porque é fácil. Você só pega, coloca, acabou. Mas o processo do meio, tem muita gente que bate a cabeça, que não sabe como fazer. E eu vou lá, eu coloco o começo, o meio e o fim.
Só Sim. que não dá para fazer num Reels. Uhum. Aí os stories é onde eu sempre estou explicando pro pessoal como fazer, como usar a máquina, qual máquina, que jeito, tem isso aqui que não dá para fazer desse jeito. Ah, Rony, daí tu vai perguntando, sabe? Isso é gostoso, então você vai, é Sim. gratificante. O pessoal vem conversar, nossa, eu não sabia dessa, e você sabe que dá para fazer desse jeito também? Então a gente está ensinando e está aprendendo ao mesmo tempo. Então eu gosto muito disso, gente, muito mesmo, sabe? Hoje, eu não sei vocês, sabe? E eu tô passando pelo que eu sonhei. Eu estou vivendo aquilo que eu sonhei quando eu tinha os 15 anos, sabe? Que eu não queria ser engenheiro, eu não queria ser advogado. Eu podia ser, que meu pai iria conseguir. Sim. Eu quis ser azulejista e hoje, graças a Deus, eu tô onde eu quero, sabe? E a gente aborda sempre essa questão, né? As profissões, elas estão praticamente se acabando porque não existe mais os profissionais para essa profissão, como pedreiro, né? A gente abordou já outros temas, carpinteiro, marcenaria, azulejista, porque hoje esses profissionais, a próxima geração dele não quer pegar no pesado, não tem esse sonho, eu não quero ser azulejista porque eu não quero pegar no pesado, eu quero ser o engenheiro, eu quero ser o arquiteto. Ele não quer mais. E hoje a maioria, a gente vê bastante que a nova geração, ela vem vivendo isso, ela não quer mais o trabalho braçal, né? E o que você vê como essa situação, como que você vê a evolução disso, se tem nas gerações com você que quer levar com você seus seguidores, eles se interessam, né? Porque geralmente quando a gente tem um Instagram, né, mais nichado, a gente atrai pessoas nichadas, né? Sim. Pessoas que querem entender ali sobre aquele determinado assunto e segmento que está sendo abordado. Então, assim, para você, como que você sente isso? Que tá tendo procura dessa nova geração? Como que está? O que está acontecendo, tá? Tá tendo muita procura. Tem muita gente querendo ser azulejista. Então tem pedreiro, por exemplo, o que a gente quer? Pedreiro é pedreiro, azulejista é azulejista. Sim. Esse é um foco. Pintor é pintor. Marceneiro é marceneiro. Então isso é uma coisa Separar, né? Separar. Só que tem aquele que faz tudo. Só que o faz tudo é muito difícil de ser. Porque você tem que estar por dentro de tudo. Né? Não consegue focar, né? Justamente. Ontem, por exemplo, na parte de encanamento, ontem eu cometi uma gafe. Eu não sabia que só tirar um vaso, eu achei que era só tirar um vaso sanitário e colocar outro, acabou. Não, tem todo um preparo. Justamente. Ali. Então a gente tem que estudar. Então, se você ser tudo, você tem que estar estudando direto. Então eu foquei numa coisa só, justamente por causa disso. Vou focar em ser azulejista porque é só nisso. Então eu vou investir certas ferramentas. Sim. O meu foco é só para o acabamento. Aí se você faz tudo, aí você tem que ter tudo, fica caro e você não consegue acompanhar a evolução, que está rápido demais. Sim. Né? E o que acontece? Esse pessoal vai lá ver os vídeos, né? Já começa a sentar azulejo, já vai fazendo, já compra a ferramenta sem saber usar. Então a gente está lá para isso, para orientar o pessoal. Sim. E tem muita procura. Vocês não têm noção. Tem muita gente virando azulejista. Tem muita gente querendo saber. Tem gente vendendo cursos, sabe? Tem gente explicando de graça. Tem movimento de azulejista. Então tá digamos assim, um crescimento absurdo que eu acho. Dá até medo. Não, isso é legal. Sim. Esse igual você falou, é bem valorizado, né? Porque hoje para fazer, todos fazem. Mas fazer com perfeição, com qualidade, que é o diferenciado, né? Vou contratar um pedreiro. Todo mundo pode ser pedreiro, mas nem todo mundo vai entregar um trabalho bem executado, né? Então, para você fazer um trabalho como azulejista, existem os detalhes, tem que saber esquadrar, deixar esquadrejada ali a parede, tá tudo no nível, senão chega no final, tá tudo torto, não fechou lá em cima os recortes. Assim, todo mundo pode ser pedreiro, porém tem que ter a questão do estudo, né? Não tem jeito. O conhecimento do que está fazendo, né? 20 anos fazendo a mesma coisa. Sim. Sabe? E eu não sei de tudo. A gente, cada hora a gente pega uma dica. Por exemplo, antigamente, você ia sentar um piso, aí entra as empresas também, né? Você ia sentar um piso, toque a argamassa, toque o piso e toque a ferramenta. É simples. Se vira. Hoje não é mais assim. Não. Hoje você tem um treinamento, você tem as empresas mesmo, para promover o material, eles dão um treinamento, tem treinamento de grandes formatos, tem treinamento de ferramentas, certo?
Então a internet ajudou muito. Sim. E aí a gente também aproveita, tanto para ajudar alguém, como para aprender também, Sim, não é mesmo? com certeza. Então hoje tem uma procura muito grande nisso daí. É uma coisa que eu vejo também, né? O pessoal... Gente, faz 20 anos que eu faço isso aí. Então o pessoal já vê só um vídeo meu, já vai lá fazer também. Não é assim. Não. Tem um estudo para você fazer. Então a gente mostra tudo isso aí nos vídeos, né? Por exemplo, eu vou começar a fazer... Você me contrata. Você vai lá e compra um piso de R$ 1.500 a peça, que é o que acontece. Sim. Certo? Aí você veio falar para mim, Rony, quanto você faz? Eu cobro lá R$ 200 cada peça. Que seria, o certo seria mais, né? Aí o Zé da esquina vai lá e cobra 50. O que você vai fazer? Responde para mim, Não, o que você vai fazer? Quando você compra algo que já tem um custo agregado ali, você fala assim, não, o cara tá me cobrando muito caro, né? Vou fazer com 50. Muita gente pensa dessa Só forma. que aí, se a pessoa pensar, cai do cavalo. Exatamente. Barato sai caro. Nossa, É o que já pensou você acontece perder uma muito. peça de R$ 1.500? Pois é. E tá acontecendo muito isso daí. Então o cara pega e fala assim, não, pô, o outro lá, nossa, ele é famoso, ele sabe fazer, é fácil, né? Aí pega e vai lá fazer. Errou, o cara ganhar um pouquinho só ali, tá, ele vai embora, Sim. acabou. Então já acaba estragando a visão que tem do azulejista, você Sim, entendeu? com Esse é certeza. o que a gente tenta focar. As pessoas verem a gente como profissional e não pegar o mais barato, você entendeu? Exato. Sempre pegar aquele que buscar, né? Você não vai contratar alguém sem antes saber da história dele, né? Sim. Então é Sim. isso que eu tento mostrar no meu perfil, isso daí, sabe? Para ver se as pessoas aprendem a contratar o profissional. E como que você vai ver um profissional? Você vai... Primeiro, boca a boca, né? Aham. E depois você vai ver, pô, o cara tem essa ferramenta, o cara tem aquilo, nossa, ele é legal, o cara vem uniformizado para fazer o orçamento, né? Então já estou em outro foco, gente. Toda a Já... questão de marketing pessoal, né? Toda a questão de você chegar ali uniformizado, ter um atendimento personalizado, também a questão de você saber ali, né, gerar mais credibilidade, dar uma consultoria, né? Porque antes de você fechar um negócio, você dá uma consultoria ali do que de fato a pessoa precisa e é onde gera esse relacionamento, Você né? está vendendo a sua Você mão de vende obra. o seu Sim, serviço. com certeza. Não é mesmo? Você está vendendo ali, então você tem que chegar apresentável, né? Agora tá eu lá, tudo sujo, com a argamassa até na barba, né? Vou lá fazer o meu orçamento. Aí chega um outro cara com trena laser, caderninho, Preparado. todo uniformizado, falando bonitinho, mostrando todas as regras, que tem muitas regras, Sim. né? As normas técnicas, no caso. Falando tudo bonitinho, você perdeu o orçamento. Agora, o cliente tem que ter essa visão também, não é Sim. só a gente, o cliente tem que ter essa visão. Pô, peraí, eu vou pagar R$ 50 pro cara e o outro cobra 200. Por que será, né? Então tem que começar... É isso que a gente tenta mostrar na internet, entendeu? Ter esse cuidado, né? Com tanto essa questão do marketing pessoal quanto um todo, né? O preparo que a pessoa teve ali, né? O cuidado que a pessoa teve para ir até o cliente e prestar ali um atendimento para... E sabe o que é engraçado? Sabe, você falou uma frase, né? O barato sai caro, não é? Foi você que falou, não sei. Hoje o pessoal tá tão esperto que tá cobrando caro pra caramba, justamente para sair desse o barato sai caro, Esse bordão. para conseguir pegar o trabalho, cara. Nossa. Então tem gente que já fala, não vou cobrar barato porque eles não vão me dar o serviço. Se eu cobrar caro, eu vou valorizar meu trabalho. E aí eles vão achar que eu sou bom. Sim. Tem isso. Então Sim. tem que tomar muito cuidado. Tem que buscar o passado, assim, o boca a boca história, mesmo. né? A história do seu profissional que você está contratando para que você não tenha aí surpresas Indicações futuras. também, né? Que é o que gera a credibilidade em si. Se eu te contrato para você fazer um serviço na minha residência e é algo que é positivo, né? Que ali foi um trabalho bem executado, aí é onde eu vou indicar para um amigo, para um familiar e por aí vai. O marketing boca a boca é o mais rico que É existe. o mais rico que existe. Porque ele vai, ele vai formando um círculo. Sim. Então, e outra pessoa vai formando um círculo. Então você vai. A mesma coisa do negativo.
Ele tem os dois lados. Só que o né? negativo vai mais rápido do que o positivo, né? Sim. O lado ruim, aí entra naquele que você falou assim, não tem mais profissionais. Sim. Justamente, os caras entram e saem. Mas hoje, respondendo a sua pergunta, tem muita procura para ser um azulejista, sabe? Nossa, a gente deu uma volta longa para chegar nisso, né? A gente vê muitas construções hoje, principalmente em casas grandes, né, mansões, que você vê aquelas peças enormes. Como que você lida com a instalação daquela pedra que você vê ali? É do tamanho do nosso tamanho, praticamente, uma pedra daquela. Quanto não pesa aquilo? Quantas pessoas não demandam para fazer aquilo? E para assentar aquilo de forma correta, sem depois danificar a peça? Então, aí você tem que ter o conhecimento. Você tem que saber das normas técnicas. Porque você imagina que aquela peça é pesada, né? E você vai passar mais a argamassa nas costas, nos ardosos da peça. Então vai ficar mais pesado ainda. Então hoje em dia, tem todas as ferramentas que a gente utiliza. Você vai ter que investir nas ferramentas. E uma ferramenta dessa daí, que é o manuseio, custa menos de R$6.000. Então você pega lá os manuseios, são as ventosas, né, para você conseguir fazer o trabalho. Você tem que investir. Só que não adianta você investir em ferramentas sem você ter o conhecimento, né? Você tem que saber o que você vai fazer. Se você tem dúvida, eu não pego o trabalho, né? Eu falo por mim assim, eu tenho dúvida e estou sentando. Uma peça dessa custa R$3.000, R$4.000. Essas peças de grande formato. Se eu pegar e eu fizer alguma coisa errada, eu vou ter que pagar. Então, se eu tenho desconfiança ou eu acho assim, é muito para mim, não pega. Sabe? Eu pegaria, só que tem gente que vai arriscar. É onde vai ser perigoso, vai ser ruim para o cliente e vai ser ruim para ele também. E o resultado depois não vai ser tão positivo, né? Que uma peça mal sentada daquela, como que se tira depois? Não tem como tirar. Não tem como tirar, né? Depois que você colocou, acabou. Ela vai quebrar. Uma quantidade de massa específica para esse tipo de peça, tem um cálculo que você faz? Ou não, você vai já no padrão que é para as outras peças convencionais também? É uma passada? Existe a desempenadeira dentada, então ela tem de 10 milímetros, de 12, de 15. Quando você pega uma dessas, você vai passar com a desempenadeira dentada de 15 milímetros. Você vai passar nas costas da peça e no abstrato, né, que é no chão. Então você vai passar nos dois para ela dar... São dois processos, isso, tanto na peça quanto no chão. Tá. Você vai limpar, só que tem tudo um sistema antes disso. Você tem que limpar o tardós, que se chama, ela vem com engobe, que é para não riscar uma peça na outra. Então isso aí foi feito para não aderir. Tá? Então você tem que limpar, se você passar a massa lá, ela vai soltar. Você tem que limpar a peça, você tem que limpar o chão, umedecer corretamente, deixar a argamassa no ponto, para você fazer esse esquema. E depois que você pôr, aí entra a máquina vibratória. Você vai lá com o martelinho simples, convencional, depois você entra com a máquina vibratória. Então você vai vibrar a peça, então você vai fazer os cordões, que vai ficar duplo cordão, né? Uhum. Você chacoalha, então ela vai unir, não vai formar bolha de ar. Essa bolha de ar, se tiver, pode haver desplacamento mais para frente. Você já viu aquelas casas, aqueles apartamentos que começam a pular os pisos? Sim. Porque foi feito, ou tem uma movimentação muito grande no prédio e não foi respeitado as normas, tá? Ou foi serviço mesmo mal feito. Aqueles lá que faz correndo, você entendeu? Coloca massa só num jeito, falta massa. Então, as juntas hoje é tudo de 1 milímetro, 2 milímetros, as juntas do piso, né? Então, se uma... Né, que fala? Junta seca, então tem muita coisa. A junta seca é outra coisa. É outra coisa, que você vai encostar realmente um piso no outro. Aí pode haver mais desplacamento ainda. É pior ainda. Então, você tendo aquela junta de movimentação, dilatação de 1 milímetro, 2 milímetros, mesmo assim é perigoso. Se uma peça começar a pular, ela vai puxar as outras. Então acaba aquele efeito. Tem gente que acha que é assombração, sabe, as coisas, o piso começa a pular. É uma corda de caranguejo, né? É um puxando o outro, né? Justamente, um puxa o outro. Então, tudo isso pode acontecer. E hoje acontece mais fácil isso, porque o profissional não tem o conhecimento adequado.
E o excesso de calor, ele também afeta para soltar placas ou não? Se você utilizar a argamassa correta, não. Você entendeu? Se você utilizar a argamassa, ele vai lá ter o calor. Tanto é que você pode colocar numa sauna, câmara fria, né? Ah, Você pode colocar no teto da sauna. existem Certo? diferentes tipos de massas, né? Muito. Tem piso sobre piso, né? Tem para alta temperatura, igual você É, nos falou. tem a. Eu posso falar, né? Tem a C1, a C2, a C3, e depois da C3 para por aí, você entendeu? Mas daí tem a C3, grande formatos, que daí eles vão inventando o nome. Para na C3. Só que tem várias modalidades, né? Por exemplo, depois tem a C3, a branca, que é feito para aqueles pisos mais claros. Tem aquele que é para grande formato, tem aquele que tem bastante flexibilidade. Então vai aumentando o grau dela, né? Isso, conforme você vai aumentando o piso, vai aumentando os aditivos que tem na massa. Então ela vai servindo mais para ser mais flexível. Então, se tiver uma movimentação num certo lugar que você esteja trabalhando, vai ter uma movimentação, passa carro na rua pesado e tem aquela movimentação na casa, ela não vai soltar. Se você não utilizar a argamassa correta, 1 ano já começa a soltar tudo, sabe? Sim. Então é isso que eu tento passar pro pessoal, sabe? Vocês falaram no começo de ferramentas, né? Sim, quais ferramentas você utiliza, né, no seu dia a dia? Essa seria também a próxima pergunta. Vocês falaram vocês falaram no começo, né? O que vocês já tinham falado, né? O que acontece? Para o iniciante, né? O iniciante vai começar lá hoje com uma serra mármore, uma riscadeira, martelinho de borracha, as ferramentas comuns, né? Martelo, essas coisas aí, colher de pedreira, desempenadeira. Aí, se a pessoa não tiver condição de comprar um nível a laser, vai comprar lá aquelas mangueiras do jeito antigo, né? Para fazer, né? Eu acho ruim, né? Que você vai ter que ter uma outra pessoa para ajudar você. Mas eu estou começando agora, eu não tenho dinheiro para investir. Vou começar do básico. Então, eu vou começar com isso daí. Um nível de mão, né? E lápis, uma trena ou um metro, até é legal a trena, sabe? No começo a gente começa com o metro, depois a gente acha mais chique e vai pra trena. O metro é aquele que vai desdobrando, Isso. articulado. Aí depois você vê que é mais preciso o metro, você volta pro metro. Uhum. Hoje eu vou com metro só, é muito mais preciso, sabe? Então, tendo essas coisas aí, você vai... no começo você vai utilizar isso aí. Então, beleza. Aí depois você vai começando a... avançando o nível, né? Isso, você vai entender, você vai aprender a usar uma esmerilhadeira, porque você não pode usar de cara que é perigoso você se machucar. Sim. Você vai usar uma esmerilhadeira, depois você vai ver que tem as ferramentas da bateria, aí você compra um nível laser, e aí muda tudo. Nossa, aí o cara vai falar assim, nossa, olha que legal, como é que eu não comprei isso antes? Né? Daí ele vai comprar o martelo vibratório, a batedeira de argamassa, né? Sim. Vai investir um pouquinho mais nisso daí, né? Desculpa. Aí eles vão começar a investir um pouquinho mais nisso daí. Vai comprar uma trena a laser, né? Então são tudo coisas que a gente usa. Só que, o que acontece? A pessoa que está começando agora compra tudo isso aí já logo de cara. Então tem o profissional, tem as ferramentas e tem o cliente. Então você vai lá, compra, pega e já vai lá direto e começa a fazer. Então tem um caminho. As ferramentas, o conhecimento, as ferramentas, a aprendizagem, tem esse meio aí, você saber usar as ferramentas. Né? Isso, para depois você chegar no cliente. Sim. Certo? Então, se não adianta você sair comprando tudo de ferramenta se você não sabe usar. Exato. Você vai se machucar. Não é mesmo? Fala-se de serra mármore e também a esmerilhadeira, né? Então, a serra mármore é perigoso, mas a esmerilhadeira é mais. É mais porque você tem um controle ali, né? Depende do que você estiver fazendo. Aí depois que você aprende aí com a esmerilhadeira, nossa, você não quer mais nada. Porque ela é mais fácil de você manusear, você entendeu? É mais leve. Porém, tem muita gente que critica que eu pego a serra mármore e pego de trás para de frente para trás, você entendeu? Puxando, porque ela vai
girando nesse sentido aqui, no sentido horário, né? Aí a lixadeira é o contrário, né? É isso, né? Lá, Então você tem que ir daqui para lá. Sim. A não ser que você vire o disco. Você virar o disco, tem todos os macetes que você vai aprendendo. Aí você pode puxar. Só que eu sempre vou daqui para lá. Porque daí ele vai sair o... Ele vai vir para cá, né? Você tá livrando você do risco, né? Você tá levando o risco para frente, não trazendo para você, né? Então, você mudando o sentido... E a serra mármore você vai sempre trazer. Ele traz para você. Mas qual que é não é o risco. Quando a serra mármore ela entra e ela sai, aquela saída, ela piririca o porcelanato, você entendeu? Então você vai trazer ela entrando aqui. E a esmerilhadeira, ela gira ao contrário, certo? Então você vai fazendo... Seguindo a ordem da rotação, né? Só que se ela alavancar, ela vem para você. Ela dá um rebote. Então tem que saber utilizar essas ferramentas. E depois você vai querer... Se for entrar eu que nem naquela sala que vocês têm lá, cheio de ferramenta, nossa, eu fiquei doente. Aí você vai sempre querer comprar. Sim. Hoje eu tenho uma micro retífica, vou fazer vídeo com ela. Então daí já é um pouquinho mais avançado. É um detalhe que eu nunca vi ninguém trabalhando com micro retífica para esse tipo de trabalho. Então, isso aí dá para você consertar. Ó, eu ia falar dá acabamentos, né? Dá para você consertar o erro também. O erro. Ou o material. Tem uma coisa também que o povo não sabe, né? Os materiais não é tudo correto, não é 100%, você entendeu? Às vezes a pessoa compra um piso lá de R$400, R$500 o metro, e outro tem um piso de R$60. O piso de 60 é melhor do que aquele de 400, perdão. Na hora da união ali, ele dá diferença, né? Tá uma ponta mais baixa que a outra. Justamente, aí tem uma ponta maior que a outra. Então daí a micro retífica, ela vai fazer com que você vá naquela junta e dá aquela disfarçada, você entendeu? Eu vou fazer um vídeo utilizando para vocês verem, que é muito massa, meu. E é legal que a turma não sabe disso aí ainda. Sim, sabe? é igual eu falei, uma novidade que eu não sabia, nem imaginava que poderiam utilizar para essa aplicação aí, que utilizam para essa aplicação. E eu vi esse vídeo eu não sei se é na Alemanha ou se é na Rússia. Acho que é um russo. Sabe? Ele fazendo esse vídeo aí. Então, lá as ferramentas, os que tem lá, não tem todos aqui, né? Correto? Não? Então, tem umas ferramentas que eles utilizam lá que a gente ainda não tem aqui. Sabe? Nossa, eu fico louco. Eu fico louco de ver as ferramentas, sabe? Então, ele passa bem na junta. Então, se você for fazer isso com uma serra mármore ou com uma esmerilhadeira, você danifica você estraga tudo. Aí você vai usar aquilo, você vai no mínimos detalhes mesmo. A minha casa tem 45 graus, vocês sabem o que é? 45 graus na casa? No porcelanato. Que ele tem a caída? Por exemplo, ele chega de um lado... Aí você corta chanfrado, sim. Depois você corta chanfrado do piso e encosta um no outro. Ele casa. Tem muita gente que tá fazendo pias, né, dessa forma. Isso, eu mesmo faço, né? Eu esculpi. Você acaba esculpindo uma pia, um nicho, né? Sim. Esse final de semana eu fiz inclusive. Deve parecer uma peça de mármore, né? Aí nas janelas, você tem todo o recuadro da janela que você faz assim também, né? Com tudo no 45. E eu esqueci, ó, eu coloquei eu fiz um lado e eu esqueci de pôr o chanfro. Então a micro retífica vai conseguir alcançar o lugar onde as outras máquinas não conseguiriam, você entendeu? Então tem são 20 anos. Então você vai pegando um conhecimento, as técnicas e o jeito para fazer, macetes também para facilitar o seu trabalho, né? É mais os macetes, né? Por exemplo, uma coisa simples. Eu não sei se vocês sabem, o porcelanato tem setas atrás dele. Então tem os sentidos, né? Você tem que seguir aquele sentido. Muita gente acha que você tem que seguir o desenho e tal. Não, você tem que seguir a seta, né? Nas costas dele tem uma seta ali, né? Uma coisa simples mesmo. Então, você vai lá, você passa a argamassa lá atrás da peça, aí depois você passa no chão e você vai falar assim, nossa, que lado que era? Pois é. Eu escondi a seta. E agora? Eu sei que no chão tá tudo naquele sentido, mas que lado que eu deixei aqui? Né? Então daí eu aprendi olhando uma outra pessoa fazer.
Você pega o lápis, tá com o lápis na orelha, no bolso, algum lugar, você faz vai lá e uma risca marquinha. em cima, faz uma seta. Uma coisa simples. Só que às vezes você tá ali no calor, ali, você acaba esquecendo ou nem pensando numa coisa dessa. Então foi olhando outra pessoa que eu falei assim, pronto, acabou. Acabou o problema. Sabe? Então é interessante pra caramba esse negócio de internet, né? De você ficar vendo. E nós estamos falando de ferramentas, né? Ajuda eu, gente. Às vezes eu me perco. Eu até comentei aquela questão daquelas peças grandes, né? Quando há necessidade de corte delas, qual ferramenta que é utilizada para aquele tipo de corte? É cortadora de piso? Hoje tem Ou na própria- tem umas cortadoras de piso que chega até 1,80 m. Então você consegue fazer até 1,80 m com aquela riscadeira. Aí depois, passando dessa daí, tem outras formas. Aí eles inventaram uma outra riscadeira que se chama Infinity. Então é infinito. Não tem. Você vai grudando uma com a outra, você vai riscar por cima, né? Aí depois vem o alicatinho que você aperta e ela tira o pedaço que você quiser. Você entendeu? Ela tira um pedaço fino assim, porque quanto maior a placa, mais fina ela é. Sim. Não sei se vocês sabiam, né? Não. Ela vai ficando tipo 3 milímetros, 4 milímetros. Essas placas normais tem 1,1, tem 9 milímetros, entendeu? Então é um pouco mais difícil de cortar. Essas são mais fáceis de cortar. Porém, você tem que investir na ferramenta. Não adianta você ir cortar com a serra mármore ou com a lixadeira, que você vai... Sim. Assim que você começar a riscar, ela vai abrir tudo de qualquer jeito. Aí você perdeu. Né? Então você tem que ter essa ferramenta aí. Se você vai fazer grande formato, você tem que investir nessa ferramenta. Entendeu? Sim. Aí tem o manuseio, que entra aquelas ventosas de pressão, que vem 5, 6 ventosas para você pegar uma peça. Aí você vai pegar em 2, 3 pessoas para você colocar no chão, né? Então tem essas ferramentas que ajudam a gente, facilita a gente a fazer os grandes formatos. Que mais? Sobre dos grandes formatos, isso. né? Tá. Então é isso aí, tem essas riscadeiras que se chamam Infinity. Dá para você cortar o tamanho que você quiser. Não, legal. Porque você olha uma peça daquele tamanho, igual você vai cortar com a serra mármore, você acaba perdendo o sentido ali, já cortou torto, perdeu. Sabe o que é o problema? Cortar torto, ainda você consegue arrumar, sabe? O problema é que essas peças são ressecadas. Então, assim que você começa, mesmo que seja com água, assim que você começa com a serra mármore, ela distensiona, então ela abre. Como você fazer uma madeira, que ela acaba rachando, você entendeu? Ela acaba fazendo isso daí. Então tem um sistema. Se você for fazer com a serra mármore, se não tiver, você tem que ir furando de 10 em 10 centímetros, fazer um furo. Para não ter esse risco de... Para não ter esse risco de acontecer de abrir. Tudo desguei, no caso, rachar a peça, né? Você entendeu? E um detalhe também, tá? Quando tem as peças grandes, que ela faz o L, sabe? Então você tem janela, ou tem uma janela para pôr. Os encaixes ali, né? Antigamente, ninguém explicava isso para nós. Aí entra aquela parte de que, antigamente, as empresas só falavam, vai e faz. Então, muitas vezes a gente fazia, e não sei se vocês reparam em casas de azulejo, banheiro, cozinha, que tem aqueles trinca nos cantos da janela, vocês já viram? Sim, já vi. Sim. Porque a pessoa pega e corta e não fura antes. Então, você tem que fazer um furo naquele canto antes de você cortar com a serra mármore, né? Mas por que é esse furo? Se você fazer no furo, ele vai ficar redondo o canto dele. Não cria uma tensão na peça, né? Isso, você vai tirar a tensão. Então você vai distensionar ela para você fazer o corte. Mas eu fiz, é o que eu sempre escuto. Faz 20 anos que eu faço, nunca tem problema. Isso daí é uma frase que é unânime, muitos profissionais falarem assim, né? Eu sempre fiz dessa forma. Não, justamente, só que tá lá. Acho que ele não voltou para ver. Você entendeu? Eu escuto muito. Esse final de semana foi o final de semana que eu mais escutei. Sabe? Porque eu postei um vídeo lá, falou assim, isso aqui é o jeito errado
de se fazer. Já estou explicando, é o jeito errado Você de tá se dando a fazer. dica, né? Né? Aça, a turma entra, esse jeito errado, faz 20 anos que eu faço assim, nunca teve problema, pá. Então, enfim, é legal que a gente vai. Gera uma certa polêmica, né? Sim. Eu posto justamente para isso, sabe? Para gerar polêmica mesmo, para a gente discutir saudavelmente. Né? Sim, com certeza. Então, o que acontece? Você fura, você tem uma janela no meio do piso. Então, você vai furar os 4 cantos. Serra com água, né? E depois você vai fazer 45. Que hoje em dia é moda, esse negócio da 45 graus, né? É bonito de ver, é mais legal, né? Você sabe o que eu tô falando? 45. Você conseguiu entender, não? Mais ou menos. Tá. Eu vou tentar explicar para ela o que é uma 45. Você tem o piso deitado assim, então tem essa face do piso aqui. Certo. Tem muitos pisos que ele é, por exemplo, aqui em cima é branco e aqui é marrom. Certo? Certo. Aí você vai colocar ele do jeito que está em cima do outro. Então você vai enxergar o branco, marrom e o outro branco aqui. Então não tá certo. Então se você cortar, chanfrar as duas peças, você vai dar quina com quina e vai ficar branco de toda a volta dela, onde for o cantos em L assim, você entendeu? Entendi. Entendeu mesmo? Entendi. Tá. Aí vai ficar em L, então fica mais bonito. É que nem esses móveis, que nem a quina dessa mesa aqui. Então você enxerga aquela coisa bonita. O acabamento, né? Não tinha isso. Aí depois começou a fazer, hoje é moda. Sim. Por isso que entra as ferramentas, a esmerilhadeira, você entendeu? Que você tem que usar para fazer o acabamento, lixar, quase chegar no esmalte, né? A massa plástica. Então você vai dar esses macetes pro pessoal, né? E você fazendo isso daí, você faz isso aí, tem gente que não faz ainda, não cara. Faz, não criou assim. Não. Tem gente que ainda não faz. Existe o trabalho artístico também, né? De vocês, do azulejista, de fazer formas, tipo, vou fazer o ralo aqui, por exemplo, aqui é o ralo. E eu quero fazer caída nele. Aí você cria uma forma artística ali, de desenhos, né? Isso vai do gosto do cliente e do profissional. Eu não gosto. Você não gosta? Eu não gosto de fazer aquele X que o pessoal fala que chama diamantar. Uhum. Você vai fazer um diamante ali. Então você vai. O ralo é no meio. Quando não tem opção, a gente faz. Tem muita gente fazendo. Você joga a bolinha de gude, a bolinha de gude vai tudo lá no centro, né? Sim. Mas só que o que é o correto? É você tirar o ralo do centro. Entendeu? Sim. Então já entra já desde da parte do encanamento. É jogar o ralo no canto para você levantar a peça e fazer toda a caída. Porque uma coisa eu digo, os clientes não gostam daquele X que o pessoal faz no meio. É muito recorte, né? O visível assim fica, vamos dizer assim, né? Fica feio. Poluído, né? Uma coisa poluída. Fica poluído. Então não é todo mundo que gosta, né? Você vê uma coisa, você falou de ralo, né? Tá me incomodando esse negócio que tá mais para baixo aqui, sabe? É que ele vai pro lado. Então, mas só que uma portinha. A visão do azulejista, sim, né? É a perfeição, né? Colocar em cima, assim, no mesmo nível, né? Então, imagina que é aquele ralo que você pressiona, né? E ele sobe. Ele sobe. Então. Aí você vai também o outro ralo jeito. Oculto, né? É o ralo oculto. Uma outra forma de você pedir ter uma referência de um azulejista é você falar, deixa eu ver um serviço num ralo seu. Né? É muito difícil fazer isso aqui. O ralo oculto. Aí você vai lá, a pessoa vai lá, se a pessoa vê um ralo de uma profissional e vê aquele cara que fez que não tem tanto conhecimento, a gente já mata ali, ó. Ah, não, beleza. Obrigado, tá? Basta só ver isso aí. Eu quero ver um ralo oculto que você fez. Porque ele tem que estar faceada a peça, né? Não abaixo dela, né? Tem que estar perfeito. Tem algumas casas também que tem alguns problemas com relação a essa decaída, né? De água, para escoamento de água. Acho que é o que... Posso estar falando besteira, mas é o que mais tem, né? Eu, particularmente, observo quando chove assim, ou fica tudo empoçado, ou até mesmo alaga, transborda, né? Conheço casas, né? Que acontece isso. Olha, mas acontece muito, porque a pessoa peca numa coisa simples, sabe? E às vezes o cara é bom, sabe? O cara é bom. Só que eles pecam na hora de fazer a metragem, sabe? Por exemplo, vamos ver com vocês aqui, ó.
Talvez você não, mas ela, né? Vamos ver. Ai, faz com que eu esteja errado, tá? Tá aqui, ó. Aqui é um cômodo, um quarto. Tá? Então eu vou bater o nível a laser. Então eu jogar 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1 metro aqui, 1,20 m lá. Certo? Ou vou colocar 1,20 m ali e 1 metro aqui. Aonde que vai a água? Vocês conseguiram entender, não? Você tá criando uma caída, né? É. Sim. Então tá com 1 metro aqui e 1,20 m lá. Aonde que essa água Pro vai? 1,20 m? Vai pro 1,20 m. Nossa, ela matou. Só que a maioria dos... Eu não sei por que entra na cabeça dos pedreiros de que eu tenho que deixar aqui com 1 metro e ir lá com 1,20 m. Pra água vir pra cá. Nossa, eu pego muito banheiro assim. Não, 1,20 m tem que ir lá para onde tá 1,20 m a água, não vai vir aqui. Você entendeu? Então, por isso que acontece muito. Eles acabam tropeçando nisso daí. Inverte, né? Eles acabam invertendo na cabeça deles, Sim. não sei como, mas inverte, mas a água vem ao contrário. Aí Gera esses problemas. Aí vai ficar queimando a orelha pro resto da vida, né? Porque já não tem coisa pior do que ter uma água que vai ao contrário, Nossa, que não vai pro ralo, né? Empoçando ali vira um transtorno, né? Nossa, a turma morre de ódio disso daí, sabe? Eles não gostam mesmo, sabe? E eu também não. Ninguém gosta. Então você vai lá, daí na hora que você chega, daí a pessoa fica no ouvido. Porque o fulano fez isso, mas aquilo, ou seja, ele fez tudo correto. Aquilo ali ele errou, se confundiu, acabou. Nunca mais vai trabalhar com aquela pessoa. Então tem isso aí tem que aprender, gente, pelo amor de Deus, Sim. hein? Tem que aprender isso daí. Aí entra na questão do boca a boca, né? Se você fez um serviço mal executado, você criou uma fama, né? Mas vocês entendem que é um Sim, erro básico. um erro né? básico. Um erro simples. A pessoa fez tudo perfeito, mas empoçou água ali. Pá, acabou. Vai gerar um desconforto, né? É. Toda vez que tiver uma chuva. Principalmente essas chuvas que vêm com mais volume. E aí acaba empoçando, até mesmo fazendo essa questão de alagamento mesmo na residência da pessoa, né? Sim, a água vai demorar para chegar lá. Então, se você chegar até ali, você vai ter que pisar na água, né? Exato. Isso aí não tem... Isso é o fim do mundo pra pessoa, sabe? Que mais? E com relação a banheiro, assim, qual que foi qual foi a maior dificuldade, assim, que você teve na hora que você foi projetar um banheiro ou até mesmo... Bom, minha maior dificuldade foi justamente com um piso de R$ 1.500 um metro quadrado. Oh, meu Deus. Esse dia até que eu não sabia o valor do piso, estava uma beleza. Mas na hora que eu soube o valor... Porque acontece? Isso aí, gente, serve para vocês, hein? Tá? O cliente me chamou para fazer um banheiro. O banheiro, gente, incrível. Comprou, mas ele não falou que era esse preço, não, né? Ninguém vai falar também, né? Sim. Aí peguei, beleza. Daí eu comecei a riscar. Fazer os cortes, né? Consegui fazer o chão. Na hora que chegou a parte do recorte, risco todo o meu conhecimento. Quebra errado. Falei, nossa, quebrou errado, né? Mas dá para aproveitar no outro lugar. E as peças estão meio contadas. Vou fazer outro. Quebra. Eu falei, opa, então, quebrou 2. Aí eu viro ele de ponta cabeça, faço atrás com a serra mármore e à frente, primeiro eu risco, depois passo atrás com a ferra mármore. Assim que chegava a serra mármore dele, ele abria. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui, né? Aí eu chamei o dono falou, Rony, se você arcar com uns problemas aí, você pode continuar. Eu falei, não, então eu tô saindo... Não, como assim arcar? Cada peça custa R$ 1.500. Não, minto. O piso é 1,20 por 1,20. R$ 1.500 um metro. Então é mais do que R$ 1.500. Eu falei, não, viu, tá com um problema no lote. Mas... Então eu vou ver com a empresa, né? Quase que eu falei. Aí eu vou ver com a empresa. Não, beleza. Aí ele viu, mas eu não quis mais continuar. Sim. Isso aí eu parei mesmo na hora. Aí através de outras pessoas, veio me falar, no caso o arquiteto, falou, Rony, realmente estava com problema de lote. Eles chamaram a especializada para ir vir, que é especializada, o que é? Gente igual nós. Então saía de caçamba de peças quebradas para eles conseguirem fazer um banheiro. Eu falei, é?
Mas eu nunca recebi, você tinha razão aí, tá? Pois Isso é muito chato, cara. Sim, sabe? com certeza. Então foi a parte mais ruim que eu tive, assim, na minha vida profissional, foi isso aí, sabe? Realmente eu fiquei arrasado, sabe, de eu não conseguir. Eu falei, poxa vida, eu tive que parar um serviço porque eu não consegui. Quebrou 3 peças, puxa, quebrei 3 peças de mais de R$ 1.500, sabe? Aí depois, quando eu fiquei sabendo, eu tive um alívio. Porque é uma responsabilidade, né? Mas eu fiquei chateado do cara não ter ligado pra mim. Rony, você tinha razão, ó, problema no lote. A fulana lá assumiu tudo, cara, não paguei nada, sabe? Que é verdade isso daí, sabe? A empresa arcou com tudo porque é um problema de lote. Então, gente, se tiver algum problema igual esse, pega, aciona o cliente, porque senão, se vocês for insistir, olha só, se eu insisto, eu dançava. Eu ia pagar. Uma responsabilidade que não era. E o erro ia continuar, sua, né? porque ele ia pegar mais peças e ia continuar quebrando. Eu não ia conseguir, porque, agora, e se é o Zé? Que o Zé não tem esse conhecimento e não sabe de todas as técnicas para cortar. Sabe? Aí ele vai ficar tentando. Ele não vai ligar, não, pro cara, ele vai tentar. Acabou as peças aqui, ó. Poxa vida. Mas o cara não avisou antes, né? E ele também não avisou o cara. Então, o que vai acontecer aí? Prejuízo. Total. Por isso que é bom também ter essa questão dessa malícia, né? Em saber ali, porque isso conta também a experiência, né? Uma pessoa nova, às vezes, não vai ter essa malícia de entender que, pode ser um problema no lote. Então, às vezes, acaba se prejudicando justamente por não ter essa experiência, essa malícia. Justamente. Né? Então, a experiência em várias áreas conta muito, né? Por isso a questão que você comentou mais cedo é a questão de o profissional fazer tudo. É o pedreiro ser o azulejista, ele ser o pintor, ele ser o hidráulico, ele ser tudo. Né? Ele não entende de tudo. Ele sabe fazer tudo, mas não entende a técnica de tudo, né? A não ser que ele estude e se aprimore nisso daí. Só que é muito difícil o pedreiro que faz tudo se aprimorar naquilo, né? Se especializar em todas as funções. Com certeza. Então, por isso que é importante você, na hora de você executar, contratar um profissional, contratar para aquilo que você quer, né? Se é um pedreiro que é para levantar a casa, é o pedreiro. Revestimento é o azulejista, né? Depois o calheiro, depois o pintor. E por aí vai. Tudo segmentado, né? Justamente. E outra coisa, você pega um cara só para fazer sua obra. Tá? Eu contratei o fulano vai lá, ele vai fazer ele cabo a rabo, chave na porta. Você tá na mão dele, cara. Sim. Você tá na mão dele do começo ao fim. Se esse cara tiver uma dor de barriga amanhã e ele não puder comparecer à obra, você vai ter que esperar passar para ele ir, se acontecer alguma coisa. Que acontece muito quando isso, né? A pessoa pega 3, 4 emprego, 4 casas assim para fazer, e daí começa a dar atenção um pouquinho mais para outra e menos para aquela ali. Sim. Aí você tá na mão do cara. E tem gente que ainda paga mais adiantado, sabe? Essas coisas de dar adiantado aí, você tá na mão do cara. Sim, né? Eu quero trocar, mas espera aí. Aí vem aquele pensamento, eu vou trocar de fulano porque o outro lá vai fazer mais rápido, sabe? Só que o fulano passou tudo a rede embaixo, ele já sabe tudo, você fica na mão do cara. Vai postergando o seu trabalho e vai demorar cada vez mais. Aí é o que acontece. Então, se você foca numa coisa só, todos esses macetes, você sabe. Sim. A vida vai... Você também não é do nada assim que você vai saber, mas você vai fazer. E como que faz? Ver vídeos. Estudar, né? O acesso hoje é muito fácil, né? Para você ter as informações. Antigamente não tinha isso, né? Como que eu vou tirar uma dúvida de como fazer essa técnica aqui? Você vai procurar livros? Ou buscar informação com o outro? O vídeo acaba sendo muito mais na prática. Na prática. Eu falei para você que eu uso a cola lá para fazer o piso, às vezes, alguns macetinhos, né? Isso, o livro de normas não explica. Ninguém vai falar isso aí, é um macete que a gente sabe. É uma vivência que você aprendeu ali. Você usa a cola lá, você cola um piso, aí depois você vai lá conseguir fazer o acabamento. Depois você vai fazer a massa. Então é um macete. Ninguém vai ensinar isso pra você. Você vai pegar de alguém que fez e tipo assim, a empresa não vai falar isso para você, o livro não vai falar isso para você, você vai saber conforme você vai vendo uma outra pessoa fazer. Por exemplo, se eu tô num grupo de 4 azulejistas e 4, que nem eu tava na Feicom lá, né? Lá tinha uns caras também que eu sou fã. Então eu encostei com eles,
Então, todo mundo conversa numa coisa. O que eu fiz? Eu só absorvi. Tá absorvendo. Sabe? Mas é isso, tal, não, Então, eu aproveitei aquele momento, cara. Você tem que aproveitar. Você tem que saber se impor, né? Sair um pouco na frente. Eu penso assim, tá, gente? É o meu pensamento. Sim. Você tem que saber estar à frente, mas também você tem que tirar as informações também. E saber recuar, né? Ter a humildade de recuar para poder aprender também, né? Porque é trocas de experiências, justamente. Né? Então, você vai fazendo isso aí. Então, é isso aí. E o legal dos azulejistas é que tem uma união ali, sabe? Você vê, eu vejo pelo meu perfil, né? Rony, nossa, que legal isso aí e tal. Eu não sabia que dava para ser feito desse jeito. Pô, Rony, que legal, cara. Você mostra os perrengues, você não mostra só o começo e o fim. Você tá mostrando aí, eu passei esses dias aí. Pelo amor de Deus, eu vou ter que voltar amanhã ainda. Aí você tá mostrando os seus perrengues aí, que legal. Eu não sabia que dava para se consertar assim, né? Eu peguei uma casa que é o sabe? E tá tudo errado. Aí eu falei assim, aqui eu poderia fazer assim, assim, assim. O que vocês acham? Aí eu deixo lá, daí o pessoal entra falando, tá. Aí depois eu falo o jeito que eu ia fazer, então quem acertou, beleza, nossa, é legal. Aí entra as pessoas falando, não, eu só faço assim, Rony, é muito mais fácil, tá? Então tem o jeito mais difícil. Tem gente que às vezes faz o difícil só para mostrar o vídeo, né? E que eu admiro. Aí só que tem um jeito mais fácil de você chegar que talvez fique até mais bonito. Então as pessoas gostam disso, sabe? Eles gostam muito. Sim, essas vivências, né, que os conteúdos vão gerando, né? Sim. E o vídeo de começo e fim também é legal. Não tô também generalizando, mas que é legal. Só que é legal você Mostrar explicar as etapas, como que você né? chegou Até no fim, né? E é aquele legal pra caramba. acabamento, Porque às vezes é né? um detalhe que no processo aconteceu e você acabou desatentando de passar aquilo ali, que poderia ser importante para outros, né? Porque às vezes para você é normal, para outro não é. Eu sempre falo assim, não existe pergunta boba, né? Porque ninguém sabe de tudo. Então, às vezes, para um que acha que é bobo, para outro não é. Então, às vezes, aquela informação que para você se acha desnecessário passar, mas para outro é importante, né? Então, por isso que é legal. O processo do início ao fim, passando por todas as etapas, né? E no caso, para quem vai começar agora nesse ramo de azulejista, qual que seria o conselho ou a dica que você daria para esses novos profissionais aí, como você mencionou que tem bastante procura, né? Qual seria aí essa dica? Bom, a dica seria: não entre achando que você vai ganhar dinheiro, tá? Não, sério. Primeiro, se especializar. Antes de pegar qualquer cliente, se especializar, buscar informações, tá? Depois, quando for fazer orçamento, gente, faça orçamento uniformizado. Chega lá bonito, chegue padronizado, justamente para você fazer, sabe? Essa coisa que se você chega sujo na obra, fazer orçamento, sinal que você está trabalhando, que você é trabalhador. Isso é uma coisa que se fala, mas não é o que a pessoa sente na hora que você entra na casa dela para você fazer o orçamento. Você entendeu? Como que é o trabalho Como dele? que ele Será vai que ele deixar vai minha ser obra? desleixado? Eu vou falar assim, é um preconceitinho Sim. que tem, você entendeu? Isso ainda tem muito hoje. Sim. É um preconceito que a pessoa põe na cabeça, o cara chegou ali cheirando suor, essas coisas aí. Então tem sim. E às vezes, muitas vezes você não vai pegar porque o outro chegou limpinho, bonitinho, falou mais bonitinho, você acaba fazendo. E primeiro é fazer o serviço certo, né? Mas só que para fazer o serviço certo, você tem que pegar o serviço. Então isso aí é uma coisa muito legal, você chegar, a hora que você chega pro cliente, para você falar, opa, tudo bem, tal, honesto, a pessoa vai né? ver, bom, beleza. Apresentação. Tá. Apresentação. Não adianta vocês querer ganhar tudo num serviço só. Você não vai pegar o serviço. Então, busca saber, estuda para ver qual que é o preço da região. Para você dar um preço igual, mais ou menos, às pessoas que estão lá. Ficar muito Qual fora, é uma média, né? E invista em ferramenta. Isso é o primordial. Isso porque você vai fazer. Se você chegar num lugar para fazer com aquelas ferramentinhas antigas, o pessoal olha tudo. Se você chegar com.
Eu não sei se a Enel tem o martelo vibratório, talvez fora. Não, nós não temos aqui no Brasil ainda. Mas tem. Eu acredito que tenha na Alemanha. Tá? Eu não tenho essa informação correta. Você vai pegar aquele martelo vibratório, você vai usar em cima do piso. Você vai lá, tá fazendo, Sim. a pessoa vai falar, nossa, para que isso? Então já desperta a curiosidade. Né? Então, isso aqui é para fazer assim. Eu já peguei serviços de outros lugares por causa disso. Sim. Tô passando aquele negócio em cima, isso aqui vai ter o esmagamento correto dos cordões, vai ficar tudo certinho, tá, blá, blá. Aí a pessoa fala, nossa, que legal, né? Aí tá aí, nossa, é muito legal, sabe? Gera Você curiosidade. pegar, você vai entender o que agora. Esse final de semana eu tava usando as esmeadeiras suas, né? Nossa, a rotação dela é perfeita para o nosso tipo de trabalho, sabe? Ela não gira, não piririca o piso, você entendeu? Então é muito top. Agora, eu tive que usar o aspirador, né? Então eu tirar uma bateria e colocar outra é muito chique. Sério mesmo, é chique demais. Então quem tá de fora vendo, poxa vida, olha, tá? Se você tem dinheiro para investir no começo, assim, beleza, invista. E o nível, gente, o nível. Você chegar num local para fazer orçamento, você levar o nível, aquele de pedestal mesmo, sabe, de 360, para ver como é que tá o caimento, essas coisas, muda completamente a visão para você. Esse é um ponto, né? Você chegar bem na hora do orçamento. O outro, gente, pelo amor de Deus, estudem para vocês fazerem. Porque vocês pegam, o pessoal pega, vai lá, faz, eles focam no final e não foca ali na hora, no momento. Eles querem acabar para pegar uma outra obra. Cara, pensa só nessa que você tá. Depois vocês vão pensar na outra. Esse problema que a turma tem de ir buscar ao final, logo olhando no final, acaba atrapalhando ali, sabe? E uma outra coisa simples, tudo quanto é empresa tá dando hoje treinamentos, tá? Tem a empresa de argamassa, a empresa de cerâmica, a empresa de porcelanato, todas dão treinamento. Então, quando tiver oportunidade, vá. Porque você vai sair de lá rico de conhecimento. Sim. Certo? Eu não sei se hoje... Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Hoje tem treinamento assim para... Sim, a Enel ela dá todos os treinamentos, né? Pro varejista, pro vendedor. Ele dá todo o suporte necessário para o cara saber vender e manusear aquela ferramenta, né? Então a gente dá todo esse treinamento, todo esse suporte que ele necessita. Então isso também é importante, porque você vai pegar a máquina, você vai utilizar sem saber, às vezes, para que é aquela máquina. Mostrar o uso correto dela, para que serve, né? Igual a gente fala e sempre repete. A gente tem várias ferramentas, mas não é porque a gente quer ter muitas ferramentas iguais, não. Cada uma tem uma aplicação. Cada uma serve para tipo de trabalho, né? Para não haver as adaptações, né? Os recursos técnicos, a famosa gambiarra, né? Né? E que tem muito, onde ocasiona muito acidente. Né? Igual você falou das ferramentas essenciais para o trabalho, mas sempre destacando a questão do uso do EPI. Né? Isso também é importante. Se for ver, né? Eu não falei, mas isso aí entra em primeiro lugar. Em primeiro lugar. O EPI, principalmente o azulejista, porque a cerâmica ela é altamente cortante, né? Ela tem lascas, ela cria cortes, tem as pontas. Então imagina o cara vai lá fazer uma instalação com chinelo. Né? Vai fazer manuseio sem uma luva. Mas tem muito. A luva eu peco. Eu gosto da minha mão. Olha o jeito livre, que é a minha mão assim. Pra eu fazer, sabe? Só que eu já falo que é errado. Certo? Só que eu não consigo trabalhar com luva. Sim. Né? Agora, o óculos de proteção. O óculos e a máscara. É primordial ter, né? Aquele... protetor auricular. Isso. O abafador. De ouvido também é importante, mas o mais importante é a máscara. A máscara e o óculos. Máscara e o óculos. Por quê? Ontem eu fiz um nicho borda diamante, né, para minha casa, né? Cara, você fica, mesmo usando a máscara, você sente o gosto do pó. Sim. Você entendeu? Você pode usar a máscara lá, tudo bonitinho, você acaba
sentindo aquele gosto do pó depois mais tarde, Sim. sabe? Agora já pensou sem você ficar direto isso daí? Pois é. Tem gente que morre por causa disso. Sim, quem tem problema de Acaba, respiratório, né? como que é, pedrificando o pulmão. Os vasos, Começa a juntar aquele pó, começa a juntar assim, ó. Prejudica, né? Ontem eu utilizei um óculos que ele só fecha aqui, ele não fecha a lateral, sabe? Então, aquele pó, ele pega no olho, ele forma uma camada assim por cima do olho, você entendeu? Eu não tinha ontem em mãos aquele óculos. Então, aquele pó começa a formar uma camada, tipo um barro, sabe? Sim. Então, isso aí vai formar dentro do pulmão seu mais ainda. Porque você tá puxando para dentro isso aí. São cuidados que são necessários, né? A saúde é importante. Outra coisa, joelheira. A joelheira é uma coisa ali que essencial ter, né? Tem gente que consegue, eu não sei como que consegue, mas consegue trabalhar baixado, sentado em cima do calcanhar, sabe? Eu não sei como. Não sei se é porque eu sou um pouco mais avantajado, né? Dos lados assim, mas a turma consegue. Só que eles vão sofrer mais pra frente. Sim, com certeza. Tá? Aí tem pessoas que falam, se eu ficar também ajoelhado demais, eu também vou sofrer. Dói a coluna. Prejudica, né? O trabalho repetitivo, Sim. né? Então eu coloco a joelheira e ando com a joelheira pro chão para lá e para cá, entendeu? É muito importante, tá? E evita também de formar aquela casca no joelho, né? Fica o joelho grosso, né? Aquela coisa feia, assim, dá até vergonha de eu tinha um trabalho que eu fazia trabalho externo e geralmente chegava nos lugares, não tinha onde conferir aquela mercadoria, que era tudo na máquina, né? Aí eu pegava no cantinho ali, sentava, ajoelhava, apoiava o joelho direito. Com o tempo, esse meu joelho ficou com uma bola preta, porque cria uma casca, né? E fica horrível. Não, fica feio, dá até vergonha. Fica que nem minha mão, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é tudo da gente pegar, às vezes dar um soquinho, usar marreta, entendeu? Sim. Você acaba fazendo a mão. Eu uso muito o tato, né? Então você acaba esfregando, acaba furando, lixando. Depois, na hora que ela volta ao normal, fica uma lixa a mão da gente, né? Então você tem que usar. Se você consegue usar. Tem um colega meu que ele não gosta. Então ele é da porcelanataria, né? Ele chama Marcelo. Começou a dar reação à massa plástica, começou a dar reação na mão dele. Inchou tudo. Nossa. Só que ele não consegue trabalhar de luva, que nem eu. Ele teve que abandonar. Porque a luva também causa problema para ele, sabe? Fica muito fechado, é ruim. Alergia. Aí ele teve que parar de fazer porcelanataria, não pode usar massa plástica mais. Nossa. Entendeu? Então ele vai, só senta o piso, faz tudo a parte da aplicação, mas a porcelanaria ele não faz mais. E eu já estou usando o contrário. Eu vou começar a investir na porcelanaria justamente porque eu... Com 42 anos, eu não tô aguentando mais, cara. Minhas costas tá pedindo água, assim, entendeu? Eu tô aqui assim, ó, mas eu tô louco com vontade de deitar pra trás aqui, porque a coluna, se você ficar muito tempo de um jeito só, a minha coluna dói. Começa a prejudicar. À noite, eu levanto, até é engraçado, sabe? E qualquer barulhinho que você faz, a neném acorda, né? E quando eu levanto, tec, estralando, todo crocante. Lá, e ela acorda, né? Minha esposa, você precisa arrumar isso aí, não tem como arrumar, né? Então, a saúde da gente ficando só, fazendo também executando uma parte só, no caso, sendo só azulejista, sofre. Sim. Não pensem que vocês vão entrar lá, que é mil maravilha, que não trabalha no sol, né? Que tem muita gente que pensa assim, sabe? Não trabalho no sol, vou ser azulejista. Mas vai sofrer de uma outra maneira. O sol não vai acabar com você, mas as costas, meu amigo... Legal. Bom, o bate-papo tá bem bacana. Se fosse aí, a gente falaria por mais 2, 3 horas. O dia inteiro teria assunto, seria prosa, acabou, né? Mesmo. Mas a gente vai ter que encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer a sua oportunidade, né? De ter aceitado o convite, a sua presença aqui conosco. Fala aí pro pessoal o seu @, suas redes sociais, como a gente te encontra nas redes sociais. Bom, gente, aquilo que eu falei. É a primeira vez aqui, estou muito contente. É a primeira vez eu fazer um podcast. Achei legal. Cheguei aqui mó miudinho, né? Depois acabei me soltando, né?
Muito agradecido, viu, gente? Valeu mesmo. Legal. Te agradeço. E para quem quer seguir, eu estou no Instagram como Rony Azulejista, tá? É só entrar lá, conferir, ver. Quem quer aprender, tem muitos vídeos lá mostrando o pronto e mostrando como se faz, tá? Entra lá, confere lá que vocês vão gostar. Beleza? Isso aí, confere lá, gente. Bom, é isso. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigada a todos. Sigam as nossas redes sociais, @âncora sistemas de fixação e @enreu Brasil. Obrigada. Até a Obrigada, até a Obrigado, próxima. gente.